paraxá está lá então, é a última paraxá do livro de Bereshit, Gênesis. Estamos encerrando então o livro de Gênesis. E eu já coloquei essa imagem, que ela é de uma parábola rabínica, uma parábola do Rabi Akiva, que aí nós vamos desenvolver aqui as ideias do estudo, e daí no final a gente vai explicar essa parábola. Então vamos fazer uma rápida pincelada aqui dos tópicos da paraxá. Então nós estamos aqui no final aí da trajetória lá de José e Jacó e os irmãos. Depois que eles se reconciliaram, a Jacó vai para o Egito, e Jacó ele vive 17 anos no Egito. Interessante que ele passou 17 anos da sua vida junto de José, desde o nascimento de José até ele ser vendido, foram 17 anos. Aí depois, quando Jacó vai ao Egito, morar lá, então ele fica vivo por mais 17 anos também, ou seja, ele fica mais 17 anos com José. Então é a fase final da vida dele, ele está adoecendo, e aí vem aquele momento dele abençoar, né, os seus filhos, como era costume do passar a bênção, né, do pai, de pai para filho. No caso de Jacó, como tinha 12, então ele dá uma bênção para cada filho. Mas também tem aquele episódio estranho, que Jacó ele adota Efraim e Manassés como seus filhos, né, de modo que ele dá a bênção também para Efraim e Manassés. Então ele abençoa também os outros filhos. E aqui temos um aspecto interessante que a gente geralmente não para pensar, mas onde estava e quem era Jacó e José? Eles eram hebreus, mas por José ser uma pessoa, a segunda pessoa mais importante em todo o Egito, ele era praticamente um rei no Egito. E o que acontecia com os reis? Até com os nobres em geral no Egito, quando eles morriam? Eles eram mumificados. E a palavra nos diz que foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Jacó foi mumificado. E José também. Os dois foram mumificados. Mas antes, né, de José morrer, ele também anima os seus irmãos. E aí depois ocorre o detalhe dessa mumificação, desse embalsamento de José também. Mas nós vamos nos debruçar aqui sobre um pequeno trecho que é o início dessa paraxá. Vou trazer aqui para vocês um insight do rabino David Foreman, que não é um rabino messiânico, mas ele tem ideias muito interessantes assim, que fazem muitas ligações, que é muito fácil a gente pegar assim as ideias dele e encaixar os aspectos messiânicos. E nós vamos também trazer aqui alguns insights do Rashi, né? Um grande exegeta, um dos maiores exegetas da Torá. Então, tudo começa com um verso muito simples, que a princípio não tem nada demais, né? O verso 3 ali, do capítulo 47, que diz assim: Vashtahu Israel al Rosh Hamitah, que significa que Jacó, naquele momento, ele reclina, né, a sua cabeça na cama, como se estivesse reclinando a cabeça no travesseiro da cama. Então, um movimento aparentemente normal ali, depois que ele está conversando ali com José, e ele pede, só que ele faz aquele pedido para que José prometa que ele não será enterrado no Egito. E aí depois ele fala de novo, né? Mas não, eu quero que você jure para mim que não vai fazer isso. E aí depois ele, não, então tá bom, eu juro, não vou te enterrar no Egito, eu vou levar você para ser sepultado em Canaã. Aí ele reclina então a cabeça na cama. Então, apesar de ser natural, ele estava na cama ali conversando com José, aí ele termina de conversar e daí deita. Parece algo totalmente trivial. Mas o Rashi, disso aí ele faz um midrash, né? Ele faz uma reflexão e ele traz o seguinte: ele estava pleno
de que seu legado havia se cumprido. Essas são as palavras de Rashi, né, traduzidas. Porque Yosef era um grande rei e em uma posição maravilhosa de poder no Egito. Ele foi levado por gentios e viveu como rei no Egito por muitos anos. Separado de sua família, e aqui estava ele ainda tão justo quanto antes. Então esse é o Midrash. Então vamos explorar um pouco esse Midrash, o que ele está querendo dizer com isso. Então a gente sabe, né, que Yaakov já estava, nesse momento que ele estava assim prestes a partir, que ele já estava há 17 anos ali junto com José e os seus filhos no Egito. Que é o mesmo tempo que ele tinha vivido com o seu filho antes, né, lá da separação, do episódio lá da venda, né, que ele achou que na verdade tinha sido morto. E é interessante que só agora, pouco antes de morrer, ele finalmente se tranquiliza de que José era um justo afinal. Isso daqui, nós estamos interpretando aqui o Midrash do Rashi. Ou seja, o Rashi dá a entender de que Jacó demorou para ter confiança plena de que Yosef era de fato um tzadik, né, um hebreu digno. Então, mesmo depois de 7 anos, ele ainda não está completamente seguro de que José não havia se assimilado ou corrompido com seus valores hebraicos. Ele acha que correu o risco de José ainda estar ali com uma forte raiz egípcia já implantada. Então, mas o fato dele se reclinar na cama mostra que então ele ficou em paz com a promessa de José. E aí a pergunta que é feita aqui é: por que teria levado tanto tempo para ele ficar em paz com isso? Então, vamos analisar aqui alguns aspectos de toda a trajetória de Jacó e José. Então nós sabemos que houve um grande mal-entendido, tanto da parte de Jacó quanto de José, com relação à trama dos irmãos. Porque o fato é que José ele foi vendido e foi para o Egito. A partir desse momento em que ele foi vendido pelos seus irmãos e foi para o Egito, José não sabe mais o que aconteceu lá com os irmãos e com Jacó. José não sabia que os irmãos tinham dissimulado e tinham inventado que ele tinha morrido. Só que Jacó, ao contrário, é exatamente isso que ele acredita. Então existe uma dissonância do que José acredita, porque ele não sabe mais nada do que vai acontecer, e Jacó pensa que ele tinha morrido. E a gente poderia até se pensar também se depois esse ponto foi esclarecido, né? Se foi tudo conversado, foi colocado tudo em pratos limpos ali, se José veio descobrir o que eles inventaram, o que eles mentiram para o pai, né? E até tem um outro estudo, que acho que foi dado há 2 anos atrás, que o Rosh trouxe sobre essa paraxá, que ele também faz essa pergunta, se depois Jacó, ele também é esclarecido tudo para Jacó. Então, a priori, José só sabia que seus irmãos o tinham vendido. E aí vem o desfecho, né? Então, ele é abandonado, né? Sai de cena, diante da sua família. E ele entra no Egito, passa por vários altos e baixos. Só que aí aparece um homem na vida de José. E ele começa a ocupar um espaço muito importante na vida de José. Porque ele começa a dar coisas a José, que outrora era papel de Jacó dar. Então aqui nós entramos no José e seu, entre aspas, pai Faraó. Porque se vocês pararem para pensar, Faraó teve muita confiança em José, um tipo de confiança que você geralmente só vai ter no teu filho. Porque você não vai colocar
tantos privilégios se a pessoa não é o seu filho. Afinal, ele era apesar de usar de sabedoria, ele era um estranho e nem egípcio era. E nem era adepto da religião egípcia. Então, depois que Faraó ouve a interpretação do sonho de José, quando outrora seu pai havia lhe repreendido, né? Porque, pensem, quando José contou os sonhos que ele teve, eram sonhos assim, um pouco ambiciosos, né? Porque ele se colocava como centro ali, e o seu próprio pai, Jacó, o repreendeu ali por querer se achar acima do seu próprio pai. Mas o fato é que Faraó, ele não dá nenhum tipo de repreensão, pelo contrário, ele ouve atentamente a interpretação do sonho, e aí ele dá esse privilégio para José. E aqui nós estamos então comparando alguns aspectos de Faraó como pai, assim como Jacó como pai também era papel dele dar a José. Por exemplo, o Faraó, ele deu roupas novas a José, assim como Jacó também deu aquela túnica especial, que era um privilégio, né? Dentre os outros filhos, ganhar aquela túnica. E o Faraó, ele também dá um nome a José. O Jacó deu o nome, né, de Yosef. Ele deu esse nome para ele. Mas o Faraó, ele também dá um nome, né? Asenat Paneia, né? Zafenat Paneia. Isso. E ele dá mais coisas ainda. Ele dá uma esposa. Ele dá uma esposa egípcia, mas ele dá uma esposa, uma mulher. E Jacó não tinha chegado ao ponto de dar para José uma esposa. E outra semelhança é que o Faraó, ele delega a supervisão de todo o Egito então para José. E enquanto que Jacó também tinha dado uma função de supervisão para que ele supervisionasse seus irmãos. Também era uma posição de privilégio, imerecida, né? Porque ele não era o primogênito, ele não era o maior de todos os seus irmãos, mas Jacó pulou essa etapa. Assim, e Faraó faz a mesma coisa, ele também pula uma etapa, porque ele traz uma pessoa que está na prisão para ser o governador do Egito, né? Pulou várias etapas. Né? José, ele não... O certo seria ser José, tudo bem, ele vai sair da prisão, mas ele vai ficar então como um copeiro aqui no palácio, por exemplo. E aí depois, conforme vai passando o tempo, ele vai assumindo funções maiores até chegar a administrador. Né? É isso que geralmente acontece numa carreira de qualquer pessoa. Ela tem que ir degrau por degrau. Mas aqui, ele pula muitos degraus de uma vez. Assim como também Jacó deu esse privilégio dele pular, né, vários degraus, porque ele não era o primogênito de Jacó, que era Ruben, no caso. Então aqui nós temos o dilema dos dois pais. Por enquanto o pai dele, né, que ele conhece, que ele tem vivido e que tem recebido toda a fartura ali, vem de Faraó. Mas aí o tempo passa, acontecem todas aquelas questões com os irmãos e finalmente chega o dia do reencontro. Então ele reencontra o seu verdadeiro pai. E aqui nós podemos assumir que pode ter havido um ponto de tensão. Porque nós temos aqui o pai biológico, o pai amado, mas pensem, o José já tinha vivido a maior parte da sua vida no Egito. Ele só viveu 17 anos lá em Canaã com seu pai. Então Jacó quer ter certeza de que para José, por mais que ele tivesse, né, Faraó em alta estima, ele queria saber se o que era mais importante para José. Se era o Faraó, se era a fartura ali, a riqueza do Egito, sua posição, seu cargo no Egito, ou as suas origens, né? As suas origens hebreias. O fato de ele ser filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, que era o filho da promessa. Que era a continuidade da linhagem da promessa. Então é esse que é o ponto que pode ter surgido. Eu creio que surgiu, sim. Então vem esse ponto de conflito entre a vontade dos dois pais. E aqui vem a questão do enterro, né,
da sepultura e da distinção entre o processo de sepultamento egípcio e o processo hebraico. Há de se também reforçar que, apesar que Jacó era hebreu, ele vai para o Egito, mas ele era pai biológico do homem mais poderoso ali no Egito, abaixo de Faraó. Então, mesmo ele não tendo essa origem egípcia, não sendo a princípio parte da corte egípcia, mas ele acaba se tornando, né, porque ele é pai. Ele acaba se tornando uma pessoa muito importante no Egito também. E aí, imagine então que Jacó com essa importância, então ele está para morrer e aí vai ser sepultado. Uma pessoa importante como Jacó iria passar pelo processo de embalsamento e sepultamento egípcio, a mumificação, para depois ele ser sepultado numa mastaba, né, na câmara funerária egípcia. Apesar que não é isso que Jacó pede para que seja feito. Mas agora, a título de comparação, imagine o seguinte: imagine que a rainha Elizabeth, que inclusive partiu há pouco tempo atrás, ela tivesse pedido ao príncipe Charles para ser sepultada em Joanesburgo, África do Sul, ao invés de ser sepultada em Londres. Isso daí seria muito estranho, causaria um rebuliço na realeza lá britânica e no próprio povo britânico. Porque a Inglaterra, sendo uma monarquia até os dias de hoje, ela tem essa tradição da nobreza, dos rituais, eles ainda são fortes no Reino Unido. Então imaginaria como isso seria estranho, como fugiria completamente do protocolo, né? E os britânicos, eles são muito sensíveis a esse protocolo. Então isso seria muito difícil se ela tivesse feito esse pedido. Se fosse tipo o pedido do leito de morte dela: olha, meu filho, o meu desejo é que eu seja sepultado em Joanesburgo, porque eu estive lá e foi um período muito feliz da minha vida. Eu me sensibilizei muito lá com a causa sul-africana, e é lá que eu quero ser sepultado. Vamos supor que ela dissesse isso. Ia ser algo que ia causar um ponto de tensão. E é esse tipo de ponto de tensão que nós estamos vivenciando aqui com Faraó, José e Jacó. Então era de se esperar que ele fosse mumificado e sepultado numa grande câmara funerária, né? Aqui tem umas imagens aqui que mostram. Está escrito o detalhe, né, de como que ele foi, né? José, ele chamou os médicos egípcios para prepararem o corpo, né? Que era um processo demorado, que levava 40 dias. E depois, veja, os egípcios choraram 70 dias por Jacó. Então, Jacó era uma pessoa que tinha muita influência dentro do Egito, e ele era muito querido pelos egípcios, porque ele era o pai de José. Então, essa palavra, ela traz essa informação. E aqui, então, é uma mastaba, onde os nobres, eles eram enterrados, né? Também os reis, né, os faraós, alguns eram enterrados em pirâmides, mas muitas vezes eram enterrados também em mastabas. A mastaba, ela é uma construção assim relativamente baixa, mas ela tem a câmara funerária, ela tem uma câmara embaixo, ó. A câmara sepulcral com o sarcófago, ela fica sob a terra. E aí tem outras câmaras ali em cima da terra com algumas estátuas, alguns escritos hieroglíficos. Então aqui está o detalhe, ó. Gênesis 52:3. José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios choraram 70 dias. Esse é um verso muito importante, porque ele marca aqui um aspecto cultural ali que foi cumprido. Eu nunca tinha parado para pensar que Jacó tinha sido mumificado, que ele tinha virado uma múmia. E José também. Isso salta os olhos assim quando a gente percebe essas coisas que sempre estiveram no texto.
Então Jacó pede para ser sepultado em Canaã. E aí ele faz esse pedido que vai contra a tradição ali milenar, né, do Egito. Só que ele insiste, né? Jacó insiste. Porque ele diz assim, ó. Chegando, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. Ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E jurou-lhe. Então perceba que primeiro ele faz o pedido: ó, não me enterre no Egito, que eu jaza com os meus pais. Por isso me levará do Egito e me enterrarás na sepultura. Aí José responde: farei conforme a tua palavra. Mas aí Jacó insiste, né? Ele fala assim: não, eu não estou satisfeito somente com isso que você falou. Eu quero que você me jure que você vai fazer isso. Aí ele jurou-lhe. Daí que Israel inclina sua cabeça, né, na cabeceira da cama. Bom, sobre esse funeral, existe um outro midrash, também muito interessante. Então o texto nos diz, isso está ali na Torá, quando eles fizeram aquela comitiva para levar o sarcófago de Jacó para ser enterrado em Canaã. Então eles saíram do Egito. Então isso aqui já mostra que, sim, José quebrou o protocolo e levou Jacó para o Egito. Desculpa, para o Egito não, para Canaã. Ele quebrou o protocolo e levou Jacó para Canaã, o corpo dele, né, o sarcófago. Antes dele ser enterrado, então aqui vai começar o Midrash, né? Antes de ser enterrado, ele foi elogiado em um lugar com um nome estranho. Esse nome aparece na Torá também. Goren Ha-Atad, que significa, aqui que vem um ponto interessante aqui, que significa literalmente um lugar cercado por espinhos. Então guardem aqui essa informação. E Rashi cita o Midrash, aqui que vai começar então, que os reis de Canaã e os príncipes de Ismael vieram para travar uma guerra contra o nascente povo judeu, a saber, as pessoas que estavam nesse cortejo fúnebre de Jacó. Porque ali estavam todos os irmãos e mais um povo ali, que seria então o início, né, do povo de Israel propriamente dito. Mas aí olha quem aparece ali: os reis de Canaã e os príncipes de Ismael. Quem eram esses povos aí? Reis de Canaã e príncipes de Ismael, já vamos ver. Mas quando eles viram a coroa de Yosef pendurada no caixão de Jacó, eles baixaram suas armas, tiraram suas coroas e colocaram suas coroas no caixão também. Então vieram. Isso daqui é um midrash, tá? É uma história que não está no texto, não está na Torá, mas ela é utilizada ali, trazendo um elemento que não é original, mas para fazer uma reflexão. Então os reis de Canaã, se eu não me engano, os reis de Canaã e os príncipes de Ismael, eles são citados que eles estão ali na região onde eles chegam, né? Ali naquela região de Goren Ha-Atad. Só que não está escrito na Torá que eles vão fazer a guerra. Isso é uma informação do Midrash. Então o Midrash diz assim, que quando eles viram a coroa de Yosef pendurada no caixão de Jacó, eles baixaram suas armas, tiraram suas coroas e colocaram as suas coroas no caixão também. Então eles saem desse impulso de prejudicar Israel e se juntam ao povo de Israel em homenagem a Jacó. Então eles se convertem totalmente daquilo que eles tinham programado a fazer. E esse caixão era rodeado de coroas, e era como se as coroas fizessem um círculo de espinhos ao redor do caixão. Então aqui notem esse segundo elemento muito importante também. Nós já vimos os espinhos, e agora nós vemos a coroa. Então vamos analisando esse Midrash. Quem era Canaã e Ismael? Ele fala ali os reis de Canaã e príncipes de Ismael. Então quem era Canaã e Ismael?
Canaã era filho de Cã, que foi amaldiçoado e rejeitado por Noé. Então a gente sabe que Canaã vem de uma geração de filhos rejeitados. E Ismael também. Ismael também era um filho que foi rejeitado. Foi excluído. Então esses dois filhos rejeitados, e os descendentes desses dois filhos, eles vêm como se viesse se vingar. Agora nós vamos nos vingar, porque agora o filho amado está vindo. Então nós vamos agora nos vingar deles. Fazer mal contra eles. Que seria, né? Aí Sem e Isaac, né? Sem, foi o filho amado por Noé, que era o ancestral ali de Abraão. E Isaac, né? Que era o filho de Abraão. E pai de Jacó. Mas o que os fez parar? Porque então eles se arrependem de fazer o mal e aí ainda se juntam ali na homenagem. Era porque José também foi um filho rejeitado e humilhado. Mas José não se virou para se vingar dos irmãos que o rejeitaram. Mas ao contrário, ele abriu o caminho de volta para a família. Então essa atitude de José trouxe é como se isso tivesse trazido vergonha, porque daí eles perceberam que não, nós estamos fazendo errado, né? Aqui nós deveríamos, o certo a se fazer é dar a outra face. Não vou me vingar, eu vou promover a paz e a união. Então José foi diferente, né? Nesse midrash. E quando chegou o momento fatídico para ele escolher, você é filho de um faraó, rico e poderoso, ou é filho de Jacó? Aí eles fizeram essa pergunta lá para José. Você é um filho de faraó, rico e poderoso, ou é filho de Jacó? E daí José teria dito, né? Minha família é sempre minha família. E ele enterrou Jacó em Canaã e colocou sua coroa, por assim dizer, naquele caixão, e foi isso que os fez parar o ataque. Apenas Yosef detém a força moral para tirar o impulso do ataque das crianças despojadas. Yosef nos salva porque ele é a criança que, por suas próprias decisões, conseguiu voltar. Aqui nós percebemos, nós já sabemos, né, que Yosef ele é uma grande tipificação messiânica, ele é um dos arquétipos do Mashiach. É dito que existe o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben David. São dois arquétipos de Mashiach, né? O Mashiach ben Yosef como aquele que sofre, e aí depois o Mashiach ben David como aquele que é exaltado. Tanto Yosef quanto Davi, eles passaram por um percurso parecido, né? Eles foram rejeitados no início, eles foram escolhidos, eles foram elevados a uma posição que não era de se esperar que fosse ele a ser elevado. Mas essa elevação, ela não é concretizada num primeiro momento. Ela só é concretizada depois de muitos anos, né? Depois de muitos anos e muito sofrimento. Então, tanto Davi quanto Yosef, eles possuem esse arquétipo. E os dois foram reis, né? Foram grandes governantes. Mas aqui nós vemos um aspecto específico do Mashiach. Em alguns detalhes aqui, até nesse Midrash ele elucida algo a mais. Porque ele fala até de um detalhe, né, das coroas e espinhos, né? O Mashiach, na condição ali de servo sofredor, ele foi coroado, mas de forma que havia espinhos na coroa. Igual no local lá que eles levaram Jacó. E ele é morto, né? Ou seja, Jacó ele estava sendo levado para ser sepultado. Mas a gente percebe que José, ele vai contra o sistema, ele vai contra o protocolo do mundo, ele não se curva ao protocolo do mundo, para fazer o que pediu o seu verdadeiro pai. E o que tudo isso então nos ensina? E aqui nós vamos voltar à nossa imagem, lá do primeiro quadro.
E nós temos aqui um ensino muito importante dado pelo Rabi Akiva, que era um rabino prosélito, convertido ao judaísmo, mas que ele se converteu e se virou um rabino, e um rabino muito importante. Então ele diz assim, ó, certa vez, né, o perverso governo de Roma decretou que o povo judeu era proibido de estudar a Torá. Papus Ben Judá viu o Rabi Akiva convocando reuniões em público e estudando a Torá com eles. Ele disse a ele, Akiva, você não tem medo do governo? Então disse Rabi Akiva a ele, vou lhe contar uma parábola. Uma raposa estava andando ao longo de um rio e viu peixes correndo para lá e para cá. Ele disse a eles, do que vocês estão fugindo? Disseram-lhe, as redes que os humanos estendem para nós. Ele disse a eles, por que vocês não saem para a terra seca? Viveremos juntos, como meus ancestrais viveram com seus ancestrais. Disseram-lhe, és tu aquele de quem se diz que és o mais sábio dos animais? Você não é sábio, mas tolo. Se em nosso ambiente de vida temos motivos para temer, quanto mais no ambiente de nossa morte. O mesmo se aplica a nós. Se agora, quando nos sentamos e estudamos a Torá, da qual é dito, pois o que está escrito em Deuteronômio 30:20, pois é a sua vida e o prolongamento desses teus dias. Tal é a nossa situação, quanto mais se a negligenciarmos. Em outras palavras, os peixes estão passando por dificuldade no rio, que é o habitat deles. Então, para fugir dessa dificuldade, eles iriam para a terra seca. Só que na terra seca, eles viveriam ali poucos segundos, né? Um peixe, acho que deve viver alguns minutos, né? Alguns mais, outros menos, né? Mas é uma morte instantânea. Dentro da água, eles podem ser eventualmente capturados pelas redes, mas muitos vão conseguir escapar e você vai preservar ali a vida e a continuidade da espécie. Mas, fora da água, todos os peixes estão fadados à morte. Então, elas vão fugir de um mal momentâneo para um mal absoluto, né, que causaria a morte. Então, esse é um engano. Parece ser uma bobagem isso, mas é exatamente isso que estava acontecendo em Roma, melhor, em Israel, sob domínio romano, em que você é obrigado a sair do seu habitat, que é a Torá, que é o reino de Deus, na verdade. Você sair do reino de Deus para se ligar às leis ali do governo que estava forte naquele momento. E aí, ok, então, vou me desligar do reino de Deus e aí eu vou ficar sob a ordem de Roma e aí eu não vou ser perseguido pelos romanos, aí eu vou ficar tranquilo. Só que aí você perde a tua parte no reino de Deus e aí o reino de Deus é que interessa. Porque quantos anos você vai viver sob o governo de Roma? Uns 10, 30, 40 anos. E aí você morre. Mas daí você morre longe de Deus. Sabe lá se você vai ter a parte no reino. Até isso me lembra aquele filme Coração Valente, lá no discurso do William Wallace, quando ele fala assim, vão para suas casas, morram daqui a alguns anos, mas vocês vão se deixar viver sem liberdade, né? Vocês morram aqui, mas pelo menos morram lutando pela sua liberdade. E é essa liberdade que você tem que ter aqui, a liberdade de poder fazer parte do reino de Deus. E o que isso tem tudo a ver com a história ali de José ter escolhido enterrar seu pai em Canaã? O fato dele reconhecer que, agora, coloque-se no lugar de José. Você viveu a sua maior parte no Egito, você se casou no Egito, você exerce um cargo importante no Egito, você é riquíssimo e poderoso no Egito. Será que você não iria querer absorver toda a cultura egípcia e viver muito bem, obrigado, depois de tudo que você já passou na sua vida? Depois de seus irmãos já terem rejeitado, depois de você ser preso ali, traído ali por uma pessoa também que era importante no Egito, daí agora eu sou superior ao Potifar. Potifar me mandou para a prisão. E eu nem fiz nada errado contra ele. Agora, se eu quiser, eu posso mandar prender o Potifar. Mas não, né? José, de uma forma brilhante, ele não se deixa seduzir e se assimilar por toda essa grandiosidade que ele tinha no reino que não era o reino de Deus, né? Era o reino do Egito,
E a gente sabe que o Egito ele simboliza muito justamente essa oposição ao reino de Deus, né? O Egito naqueles dias. Depois, nos dias de Yeshua, era Roma. E hoje nós poderíamos falar, né, assim, do globalismo ocidental, que tem uma agenda também, assim como o Império Romano tinha sua agenda, assim como o Império Grego tinha sua agenda, assim como o Egito tinha sua agenda. Então, esse que é o ponto-chave, né? E um dos maiores desafios que nós enfrentamos é vivermos sobre os valores não deste reino, mas do reino de Deus. Porque à medida que o tempo passa, você vê absurdos acontecendo e você não pode simplesmente dizer... você pode conseguir não mudá-los, mas você não pode se entregar a eles. Porque no reino de Deus os valores são diferentes, né? São valores em que nós não podemos... Um ponto importante... Às vezes, acompanhando ali as redes sociais, eu percebo que cada vez mais as pessoas elas estão indo por um caminho cada vez mais individualista, pensando no seu próprio bem. Tanto os homens quanto as mulheres, né? As mulheres querem autonomia, querem independência financeira, não querem mais se prender ao marido, e isso está gerando uma contra-reação masculina de que eles não querem também mais as mulheres, porque elas estão ficando difíceis. E eles estão começando a criar resistência também. E daí as pessoas estão querendo morar sozinhas. Estão começando... Porque, eu não vou querer ter uma mulher que fique enchendo minha paciência aqui, que fique me dizendo que eu não posso fazer isso ou aquilo. E a mulher também não quer que o homem proíba ela de sair com amigas e tal. E aí isso cria o individualismo, que é a falta de pensar no outro, de amar o outro. As pessoas querem amar apenas a si mesmas. Então esse é o valor, é o valor principal que se opõe a Deus, que é o valor do Egito, o valor de Roma. E o valor do globalismo de hoje. E no reino de Deus, os valores é que não devemos dar valor ao dinheiro, ao poder e fama. Isso também é um outro ponto-chave que é muito bem trazido. A história de José traz isso de forma muito forte, que é a questão de você ser mordomo, né? Você ser um contador, né? Um administrador dos recursos que Deus coloca para você neste mundo, mas não para você usar isso de forma egoísta para se dar bem, como José poderia ter muito bem feito, mas para você usar isso com sabedoria, pensando no povo, ou pensando no teu próximo. Então sempre o pensamento é no teu próximo, é você considerar o outro antes do que até você mesmo. Não apenas preocupar, vou me preocupar só comigo, só com... É claro que nós temos que nos preocupar com a nossa casa, né, em primeiro lugar, com a nossa família, nossa esposa, nossos filhos. Mas Deus nos pede um pouco algo a mais, né, de a gente ter essa vida em comunidade e nos preocuparmos uns com os outros. Mesmo nós, como em núcleos familiares, nós não podemos ficar divididos assim, cada um na sua família. Cada um, eu vou ficar aqui na minha casa, na minha família. A outra pessoa fica lá. Ficam famílias isoladas. Isso daí torna a família uma família frágil. Então a gente tem que ter esse senso de comunidade. E nós começamos a perceber que o certo, ele é escândalo para o que se tem como louvável neste mundo. Então você, por exemplo, prezar ali por uma família tradicional, por você querer se casar cedo. Quem hoje casa cedo? São poucas pessoas que casam cedo. As pessoas estão casando lá pelos seus 30, 35 anos. Estão tendo filho lá, se quer, né? Às vezes já está se tornando normal pessoas tendo filhos ali com 40, começando a ter o primeiro filho com 40 anos. Porque elas querem deixar tudo isso para depois, porque querem viver a vida. Querem viver a vida. Querem aproveitar, querem liberdade. Quem hoje, na cultura de hoje, vai ali com 21 anos, sai para casar? A pessoa quer fazer tudo primeiro, né? Se formar, ter um bom emprego, sair da casa dos pais, ou não. Mas, os princípios do reino de Deus, eles não nos levam a juntar tesouros por aqui. Né, como o Yeshua ensinou, não ajunteis tesouros que depois a traça e a ferrugem vão corroer, mas adquiram tesouros nos céus. Usa o recurso do mundo para você
vir a investir na sua morada celestial. Não utilize os recursos do mundo para você só pensando em se dar bem aqui. A maioria das pessoas tem na cabeça, não, vou me dar bem aqui, porque eu preciso me dar bem aqui. O tempo é curto, daqui a pouco eu vou morrer, eu preciso ter meu patrimônio, meu dinheiro. Esse pensamento, ele não está dentro do pensamento de alguém que busca o reino de Deus. Né? Está escrito que aqueles que andam no reino de Deus e na sua justiça, essas coisas serão acrescentadas. Não são coisas para você andar ansioso por elas. Faça o teu papel, trabalhe. A Torá nos ordena a trabalhar, sim, sermos diligentes. Também não vou viver apenas estudando as escrituras das 6 da manhã até as 9 da noite. Mas sejamos diligentes e nós temos que confiar que Deus vai nos acrescentar. Mas isso não pode ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Resumindo, nós temos que agir como José agiu. Sabermos de onde nós somos. Nós vamos passar por coisas no mundo, mas a gente tem que saber de onde nós somos e para onde nós vamos. É isso que tem que ser assim o norte, né, da nossa vida. Eu creio que essa é uma das histórias também que traz ensinamento, né? José dá esse exemplo e Yeshua também ensina muito sobre isso. Muitas vezes é difícil para nós, né? Nós somos muito tentados, então a gente tem que criar uma resistência na cabeça contra essas coisas para que a gente consiga prosperar nesses valores do reino de Deus. Então, essa é a mensagem. Então, Shabbat Shalom a todos, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Yeshua.